Fala galera do Criptofácil, aqui é o Paulo Aragão falando e hoje no nosso Cripto Notícias a gente vai conversar sobre o que teve ao longo dessa semana. Foi uma semana que teve algumas emoções, que nem a gente vai poder ver, mas que também foi a primeira vez no ano que a gente rompeu a barreira dos $6.000. Então se liga aí em mais um episódio do Cripto Notícias. Antes de começar a conversar sobre as notícias que aconteceram nessa semana, que podem ser acessadas no www.criptofácil.com, já vou pedir para quem não é inscrito no canal já se inscrever, deixar o like aqui no vídeo, deixar o seu comentário, ativar o sininho de notificação, enfim, fazer tudo. Isso é uma forma de incentivar a gente para a gente poder continuar produzindo esse conteúdo para você. Então, indo direto às notícias, que nem eu falei na introdução, foi uma semana que foi recheada de emoção, né? De terça para quarta, salvo engano, teve o caso do hack da Binance, onde na verdade um grupo de contas de hot wallets uma única hot wallet na verdade da Binance foi hackeada e o hack conseguiu roubar mais de 7.000 bitcoins. E o bacana disso tudo é que isso não vai atingir nenhum usuário diretamente. A Binance, a Exchange, ela tem um fundo chamado SAFO e esse fundo vai ser o responsável por cobrir integralmente as perdas desse furto, né? Cabe também ressaltar que esses 7.000 BTC equivalem a apenas 2% do que eles possuem, então é bem tranquilo. Foi um caso que teve uma forte emoção quando isso foi divulgado, todo mundo ficou naquela expectativa de vai cair ou não vai cair o preço do Bitcoin, o que vai acontecer com o criptomercado nas próximas horas e nos próximos dias. Chegou a recuar $100 em questão de uma hora, estava valendo quase $6.000 e voltou para 5.800, 5.900, então teve emoção, só que foi rapidamente absorvido. Isso só demonstra, né, como o ecossistema cripto está cada vez mais parrudo. No caso do hack da Bitfinex, que teve há 2 anos atrás, salvo engano, o mercado caiu 30% e permaneceu em queda durante um certo tempo. Então, 7.000 bitcoins foram roubados, a Binance tem um fundo para que nenhum usuário saia no prejuízo e o mercado cripto absorveu rapidamente o golpe e continuou a subir. E inclusive também ao longo dessa semana bateu pela primeira vez no ano os $6.000. Então é a alta, né, o ponto mais alto de 2019 que a gente está nesse momento. Ao longo dessa semana a gente bateu nessa semana e inclusive também é um ponto em que a gente está tendo a maior dominância do CoinMarketCap do Bitcoin em relação às altcoins. Então essas duas matérias a gente vai colocar o link aqui na descrição. Um é urgente, Binance hackeada, e a outra é Bitcoin ultrapassa a barreira dos $6.000 e mercados criptoativos atinge nova alta em 2019. Então, de novo, isso só demonstra essas duas notícias em conjunto, ainda mais considerando que a alta foi após o hack da Binance, só demonstra como a criptosfera mundial está cada vez mais sólida, está cada vez mais madura. E mesmo um caso como esse não vai afetar o usuário, porque a Exchange estava preparada, tem um fundo para isso e o mercado absorveu rapidamente as informações. Então, realmente, aparentemente, a gente está vivendo uma tendência de alta em 2019 e muitos especialistas falam que a gente está presenciando o início de uma nova bull run. Isso só com o tempo a gente vai ver, mas vamos já direto para a próxima notícia. Nesse final de semana, no final de semana passado, dia 5 e 6 de maio, em São Paulo, a gente teve a 7ª edição da BitConf. Foi, na verdade, a 7ª edição, mas foi uma edição comemorativa aos 5 anos de conferência. Essa que é a conferência mais tradicional do Brasil, foi a primeira que existiu, reunindo cerca de 150 pessoas. E hoje, 5 anos depois, reúne 1.200, 1.500 pessoas em uma única edição. Então, uma matéria bem bacana, para quem não pôde ir ler, é Poker, Autorama e Criptomoedas. BitConf mostra que Bitcoin chegou para ficar. Então, é um relato muito bacana que o Cássio escreveu. O Cássio também foi na BitConf, eu palestrei, o Cássio também foi. E lá ele está falando sobre tudo o que aconteceu, desde uma pista gigantesca de Autorama,
onde os carrinhos na verdade eram foguetes indo em direção à lua em relação às criptomoedas, essa piada muito boa. E teve até torneio também de poker que foi organizado pela 3xBit, né? Foi patrocinado principalmente na verdade pela 3xBit, e foi muito bacana. E durante a BitConf aconteceram alguns anúncios bem importantes, bem significativos, e dentre os quais eu frisei 2 aqui para falar nesse vídeo e que também vão estar com o link da matéria aqui na descrição. O primeiro deles foi da Atlas. A Atlas Quantum lançou um aplicativo para smartphone, tanto para iOS quanto para Android, um aplicativo muito legal, eu já baixei no meu celular. Lá você consegue ver a posição, quanto você tem investido, você consegue investir, você consegue pedir saque, enfim, muito legal. E eles também anunciaram que estão tendo novidades, tanto dentro da plataforma quanto a empresa tendo novidades, indo para outras áreas também. Então, a Atlas Quantum hoje é uma das maiores empresas do Brasil de criptomoeda, né, de criptoativos, essa empresa de arbitragem. Então, vale a pena também dar uma lida aqui na matéria que está aqui na descrição, que aqui a gente está explicando direitinho quais são os próximos passos que a Atlas anunciou. E para fechar o Cripto Notícias dessa semana, para não me estender muito nesse vídeo, uma notícia que para mim é impactante, uma notícia que impacta para mim o mercado brasileiro, porque é a união de 2 das empresas mais inovadoras do criptomercado. 3xBit compra participação da empresa Original Mai. A Original Mai, empresa liderada, né, capitaneada pelo Edilson e pela Miriam, que é conhecida pelo blockchain, de recursos de notoriedade, de registro de documentos, né, autenticidade, não sei se eu posso usar esse nome, porque os cartórios eu acho que tem o direito exclusivo de usar o nome autenticidade, mas é a empresa que faz esse recurso de autenticidade, né, digital, via blockchain, registrando na blockchain do Ethereum, da Decred, da Ethereum Classic, do próprio Bitcoin. Então eles têm diversos serviços, o Blockchain ID, por exemplo, que é o serviço de login que é utilizado atualmente na Exchange Profitify, é muito bacana, e são produtos, né, que foram desenvolvidos pela Original Mai. A Original Mai, inclusive, foi a ganhadora da primeira edição do Crypto Awards, na categoria de startup mais inovadora, que foi entregue na segunda edição do Crypto Fácil Summit aqui no Rio de Janeiro, eles foram os ganhadores. E a 3xBit, que foi a terceira colocada na mesma categoria, comprou uma participação agora na Original Mai e eles estão trabalhando juntos. Então a gente pode ter certeza que muita coisa bacana, muita coisa boa vai vir no mercado cripto ao longo desse ano, ao longo do ano seguinte, vindo dessa parceria. Eu até gostaria de, abre aspas, né, falar a declaração tanto do Edson Osório, que é o CEO da Original Mai, quanto do Sinclair, que é o CEO da 3xBit. Isso demonstra o quanto os dois realmente estão imbuídos em melhorar o mercado cripto brasileiro, e não só o brasileiro. O Edilson agora, por exemplo, está na Estônia. Mas vamos lá, Edilson falando, abre aspas, esta parceria entre 3xBit e a Original Mai é do tipo ganha-ganha, pois poderemos aproveitar todo o potencial das 2 empresas para criar inovação e disrupção para esse mercado. Sempre fui a favor de que juntos somos mais fortes. Quando caminhamos para o mesmo lado e para a mesma direção, quanto mais braços tivermos, nos tornamos imbatíveis. Então ele está falando realmente no sentido de unir forças para fazer ainda mais disrupção nesse mercado. E o Sinclair declarou que a gente adquiriu uma parte da Original Mai primeiro pela questão da sinergia. Nós 2 trabalhamos para levar a blockchain e a criptomoeda além do mundo financeiro, o que inclusive faz parte do nosso reposicionamento de marca. Muitas pessoas conhecem a 3xBit como corretora, mas somos na verdade uma empresa que tem uma corretora. Todas as outras frentes são correlatas. A Original Mai também é assim. Eles possuem várias soluções e faz muito sentido esse trabalho conjunto com a gente. Então, gente, vale a pena dar uma lida também nessa matéria que está aqui na descrição do vídeo, porque durante a BitConf a 3xBit anunciou outras novidades que inclusive já vieram ao público também, eles já colocaram em prática depois de anunciarem. Então vale a pena dar uma lida sobre essa união das 2 empresas e sobre as novidades da 3xBit que foram anunciadas na BitConf. E é isso.
Valeu, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de deixar o seu link e até a próxima. Valeu!